Olá, boa noite. Segunda-feira, 19 horas e 7 minutos, é dia de live para que eu possa te ajudar para que você conquiste muito mais com seu dinheiro. E hoje nós vamos falar: comprar um imóvel ou alugar? Eis a questão. Então, o objetivo da live de hoje é trazer uma reflexão espetacular para a sua vida, para que você possa tomar a decisão correta sobre qual a melhor opção. A melhor opção é você, muitas vezes, fazer como a maioria dos brasileiros que tem aquela obsessão de ter um imóvel próprio a qualquer custo, ou o objetivo passa a ser você alugar algo para que você possa conquistar ou não durante a sua vida esse imóvel dos sonhos. Então, Hélio, seja muito bem-vindo, Cléo, seja muito bem-vinda, Kátia, seja muito bem-vinda, Aninha, Eliane. Queria mais uma vez dizer para você que a live de hoje vai ser incrível, espetacular. Todas as segundas, 7 7, falo sobre esse assunto. Preparei um conteúdo, mas de muito valor. Queria te pedir para que você desse aí coraçãozinho para que outras pessoas também aproveitem esse conteúdo de hoje. E hoje você vai entender, Kátia. Você vai entender, Cléo, você vai entender, Hélio, por que a maioria dos brasileiros está passando por sérios problemas financeiros. E esses problemas são gerados por decisões muitas vezes precipitadas. E talvez o que eu vou falar aqui hoje vai colocar no seu bolso mais de 500 mil reais. Basta você fazer uma reflexão, basta você se questionar sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões. E espero que seja útil para você, porque não é querendo vangloriar, não tem ninguém que você conheça que não precisaria de estar aqui hoje. Então entenda que o que eu vou falar aqui hoje é para que você reflita sobre as suas decisões e sobre as decisões da maioria das pessoas. Então, Clésio, que também vai estar presente aqui com a Kátia, queria dizer a Eliane, queria dizer a cada um de vocês que estão entrando, que vão entrar nessa live, que não deixe de questionar o que eu vou falar. Não deixe de refletir se faz sentido ou não para você. Mas eu digo que é uma das lives que talvez deveria chegar na presença da maioria das pessoas que você conhece. Essa live de hoje, gente, é algo que ela vai fazer você questionar sobre as suas escolhas, que muitas vezes estão pautadas por crenças, por padrões que você aprendeu. Será que imóvel é um investimento? Será que a maioria das pessoas que muitas vezes decidem comprar um imóvel, compram no momento certo, da forma correta? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje eu vou te mostrar que talvez aquilo que você pensa não é o que você deveria fazer e talvez está pautado, sabe por quê? Por crenças, por padrões que você aprendeu, Reinaldo, que você aprendeu, Giliardi, que você aprendeu, Ana, com as pessoas que você convive. E não me leve a mal, analise os resultados das pessoas que você convive financeiramente. São bons resultados ou são resultados que precisariam melhorar muito para serem bons? Quem que você vivenciou aí no seu dia a dia, na sua vida, sobre finanças? Quais são os resultados que elas apresentam hoje em dia? Então essa reflexão vai ser muito importante também. Vou começar essa live agora, eu vou te pedir uma coisa. Eu só vou te pedir para você receber o conteúdo que eu vou te passar aqui hoje. Eu vou pedir para que você receba e para que você questione as suas verdades. Então eu queria pedir a cada um de vocês que vão participar dessa live hoje, que você receba esse conhecimento, que você questione as suas verdades sobre finanças, porque talvez aquilo que você sabe está te fazendo tomar péssimas escolhas e fazendo você rasgar muito dinheiro durante a sua vida. Então, pergunto para cada um de vocês que estão aqui hoje. Olá, Patrícia, seja muito bem-vinda. Reinaldo, Fabiano. E aí, o que é melhor, alugar ou comprar uma casa para morar? Então, eu queria que você me respondesse do jeito que você entende hoje qual que é a melhor escolha. É melhor você comprar uma casa ou é melhor você morar de aluguel? Então, eu queria ouvir a sua resposta, queria que você compartilhasse aí comigo, queria que você colocasse aí no seu comentário qual a escolha que você entende que é melhor, a compra ou o aluguel de um imóvel? E aí, a gente começa a questionar padrões. Eu falo que eu fiz uma enquete nos últimos dias e a grande maioria das pessoas falaram que lógico que é comprar. E tiveram algumas que me responderam, talvez não vão nem assistir uma live como essa. Por quê? Porque só de falar em comprar ou alugar, a pessoa tem tanta certeza da sua certeza que ela não quer nem ouvir algo diferente. Então, de cara, ela vai muitas vezes falar assim, lógico que é o que eu falei.
Então olha para você, a Patrícia falou, eu escolho comprar. E aí nós vamos refletir. Patrícia e demais pessoas que estão aqui, que estão participando, que responderam aí, mesmo sem colocar no chat, como a Kátia falou, a Kátia falou, comprar. Eu quero só que você questione as suas escolhas, que você entenda o que eu vou falar com vocês hoje e você receba o conteúdo que eu vou passar para vocês. E aí eu vou começar a fazer esse questionamento sobre os impactos que geram no aluguel e numa compra para que você possa comparar. E aí eu quero trazer algumas reflexões, alguns insights para que você analise também se faz sentido ou não. Primeiro insight. Antigamente, o dinheiro não circulava. Antigamente, as pessoas faziam troca de produtos. Talvez várias pessoas que estão aqui presentes ou que vão entrar aqui ainda devem lembrar da época em que uma linha telefônica valia mais do que uma casa. Uma linha telefônica valia mais do que um terreno. Tinham pessoas que pegavam uma linha telefônica e trocavam por um imóvel, por outros imóveis. Antigamente, as pessoas trocavam as coisas. E isso veio acontecendo até o início da década de 90. As trocas eram muito constantes, era muito difícil, por exemplo, a Ivani, por exemplo, abrir a conta num banco, os parentes da Ivani, os pais, os bisavós, a grande maioria não tinha conta em banco. Então, naquela época, não restava, Júlio, outra opção a não ser trocar. Antigamente, o dinheiro não circulava. Antigamente, as pessoas tinham conta numa mercearia. Antigamente, as pessoas elas viviam de trocas. E era assim que funcionava o mercado. E aí, a gente começa a refletir como que está no dia atual. O dinheiro hoje circula. Hoje é fácil de você pegar o dinheiro. Hoje é fácil de você abrir uma conta no banco digital, por exemplo, no banco tradicional. Basta alguns cliques. Então vamos lá. Outras reflexões. Antigamente, os bancos, eles tinham sede própria, sabia? Então vamos lá. O antigo Benge da vida, vamos colocar aí o Banco Nacional, todos esses bancos, eles compravam o imóvel para que fossem construídas ali as agências bancárias. E aí, posterior aí os anos 2000, os bancos começaram a vender as agências para que ele pudesse fazer dinheiro com dinheiro. Então serve como reflexão também. O imóvel, será que ele tem que ser o objetivo principal ou ele tem que ser uma consequência de algumas boas decisões? Então eu queria que você refletisse sobre isso. Outra reflexão. O seu imóvel ou o imóvel de alguém que você conheça, se ele for, por exemplo, alugado, você vai entender que o aluguel de um imóvel hoje ele gira em torno de 0,30% do valor do imóvel. Então, um imóvel, por exemplo, que tem um valor hoje de mercado de R$1 milhão, ele vai ser alugado em média por R$3.000. Ok? E quanto maior o valor do imóvel, muito menor essa proporção também, tá? Guardada algumas exceções. Normalmente também, investir num banco, num passado, a melhor rentabilidade que você tinha era a poupança. Hoje você consegue investir a partir de R$1 com rentabilidade de 1%. Então a gente já começa a entender. Um imóvel alugado rende 0,30 por mês. Um investimento 1%, então um triplo. Então o mesmo milhão investido rende hoje para uma pessoa que faz o investimento 1%. Aí a grande maioria das pessoas pode estar pensando, mas Rodrigo, aonde que consegue isso? Em qualquer banco. Inclusive nos bancos grandes hoje você consegue essa rentabilidade. E normalmente você consegue. Vou te mostrar aqui algumas opções. E entre elas, por exemplo, tem aqui o Banco Sofisa, que é uma opção de banco que você faz uma facilidade muito grande de investimento. Por exemplo, se você investir hoje para um ano, vai render 14,20. Você vai render mais de 1,17 ao mês. Então tem inúmeras opções, nós vamos falar sobre isso também. Então nós estamos fazendo algumas reflexões para que a gente entenda se é vantagem a pessoa comprar um imóvel ou morar de aluguel, tá? Então algumas reflexões para a vida. A maioria das pessoas, eu queria que vocês respondessem, quem não respondeu ainda, o que é melhor? É melhor você comprar um imóvel ou morar de aluguel? E aí eu quero que você seja bem sincero com a sua resposta para que a gente entenda alguns pontos também. Outro ponto para a gente poder refletir. O imóvel, ele é um excelente protetor de dinheiro para as pessoas que não sabem gerenciar o dinheiro. Ou seja, tem muitas pessoas que quando, por exemplo, morrem ou pessoas que muitas vezes
chegam lá no final da vida, ela diz o seguinte: eu tenho um imóvel, mas ela não tem reserva financeira nenhuma, muitas vezes vivendo com uma certa escassez e por trás disso um imóvel que ela adquiriu. E o fato dela não ter muitas vezes educação financeira fez com que a única coisa que ela conseguisse realizar na vida de bens seria esse imóvel, muitas vezes adquirido aí a duras penas, com muitas prestações, e aí ela tem esse imóvel que protegeu ela de desperdiçar dinheiro. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre isso também. E aí eu queria trazer alguns cálculos para vocês, igual a Cléo está falando, que é muito mais vantagem comprar, por exemplo, e aí eu queria que outras pessoas compraram o imóvel, a Mariana falando também. E a grande maioria, gente, eu falo que a enquete que eu fiz, mais de 90% falou que é lógico que é comprar. O Júlio falou que comprar também o imóvel é muito mais interessante. Então eu só peço para vocês o seguinte: receba o que eu vou te falar agora e analise se faz sentido ou não para você, tá? Eu tenho imóveis, eu também diversifico com imóveis, mas eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um imóvel que a longo prazo é melhor do que um investimento. E eu não vou só falar, eu vou mostrar. Então vamos lá. Queria trazer dois exemplos para você. Eu estou no meu centro de treinamento, eu quero até mostrar, só para que vocês entendam o que eu vou falar com vocês agora, que são duas salas. Eu estou numa sala que é alugada e essa sala aqui do lado é a sala própria. Quando eu saí do banco, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar essa sala. E essa sala é uma sala de 33 metros quadrados. Essa sala na época custou R$186 mil. Isso foi há 5 anos atrás, em 2017. E aí eu quero mostrar para você aqui algumas informações só para que você entenda se é vantagem você comprar ou alugar um imóvel, e eu quero só que você receba e questione as suas verdades. Se tiver todo o dinheiro na mão, alugar. Então olha o que o Brice está falando. Será, Brice? Então vamos questionar e vamos entender aqui. Então vamos lá. Vou trazer algumas reflexões para vocês, vou trazer a reflexão dessa sala que eu acabei de mostrar para vocês. Essa sala, por exemplo, tá? Se eu tivesse pego os R$186 mil, no dia 6/2/2017, que foi o ano que eu comprei esse imóvel. Eu estou colocando um prazo de 5 anos só para que vocês tenham uma clareza maior. Se eu tivesse pego os R$186 mil, como por exemplo, eu fiz, que eu estava com o dinheiro na mão, em vez de comprar o imóvel, se eu tivesse investido e alugado ele, hoje eu pago R$825 nessa sala. Então eu estaria pagando R$825 por mês. Agora, tá? Antes era mais barato. Mas vamos lá. 186 mil. Se eu tivesse colocado um Tesouro Selic, tá, gente? Eu estou colocando um investimento que é o mais seguro. É mais seguro que a poupança. Eu teria hoje R$ 278.230,99. Pagaria em cima desse valor, da rentabilidade, dessa diferença de quase R$100 mil que renderia em 5 anos, tá? Então, em 5 anos, 186 mil viraria 278. Eu pagaria 15% de imposto no que rendeu. Então, em cima dos R$100 mil quase, eu pagaria 15 mil de imposto de renda. Eu teria hoje líquido aproximadamente uns R$260 mil. Detalhe, se eu for vender essa sala hoje, que é a sala do lado ali, ela não vale nem 200 mil. Passaram-se só 5 anos, hein? Então, olha o tanto de dinheiro que eu rasguei por ter comprado essa sala. Se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu não compraria essa sala em hipótese nenhuma. Eu digo mais, se tiver alguém aqui nessa live que queira comprar essa sala, eu vendo ela para você e alugo para você, na sua mão, talvez o resto da minha vida. E aí eu quero que você traga uma reflexão sobre outros pontos. Vamos lá, fazer um outro tipo de reflexão sobre isso, hein? Eu tenho a minha casa, e essa casa que eu comprei há 20 anos atrás, na época, eu paguei nela R$200 mil. E se eu tivesse investido ela nesse mesmo Tesouro Selic, que é o dinheiro que é o mais seguro de investimento que a gente pode fazer, os R$200 mil, depois de 20 anos, eu teria nada mais, nada menos do que R$2.178.510,73. Então, olha para você ver, 200 mil, uma única vez. Se eu pegasse isso e investisse durante 20 anos, daria 2.178.510 a 1% ao mês. E no Brasil, historicamente, essa rentabilidade ela é muito simples de ser alcançada. E eu vou te trazer outras reflexões e mostrar para você também essa reflexão, trazendo a calculadora do cidadão novamente para que você possa entender isso também. Então vamos lá. Estou trazendo a calculadora do cidadão, hein?
Então, se eu tivesse colocado no Tesouro Selic, olha para você ver, no dia 10/2/2002, há 20 anos atrás, 21 no caso, 200 mil reais, eu teria no Tesouro Selic 1.982.267,97. E se eu colocar minha casa hoje à venda, eu não vendo ela nem por 1 milhão. Então é 1 milhão jogado fora. Eu tenho o meu imóvel, eu tenho a sala comercial, mas eu digo que eu estou com o dinheiro sendo desvalorizado a cada ano que passa. E aí, eu afirmo para você, Luiz, eu afirmo para você, Nutri, Carol, Brício, Júlio, Mariana, mas é afirmar. Afirmar. A médio e longo prazo é muito, mas muito mais vantagem você alugar um imóvel. E eu vou te afirmar mais por isso aqui também. Vou trazer outras reflexões para você. Então vamos lá. Essa casa, no condomínio Montserrat, aqui no centro de Betim, perto do centro de Betim, ela custa 3 milhões de reais. E aí, se você, por exemplo, for morar nessa casa de aluguel, se você for considerar 0,30, que é o que normalmente é o aluguel de um imóvel, daria 9 mil reais. Só que, bem provavelmente, esse aluguel não vai passar de uns 6 mil reais. Talvez um pouco menos. E aí eu digo mais, que se você tem esses 3 milhões e investe eles, você vai ter uma rentabilidade de 30 mil por mês, a 1%. E antes que você fale que não tem como conseguir essa rentabilidade, eu te mostro aqui novamente um investimento, uma simulação que eu acabei de fazer. Que você faz a partir de R$1, que rende 14,20% ao ano. Dividindo 14 por 12, dá 1,17. E aí a gente começa a fazer algumas reflexões. Eu gosto de pedir, receba a informação que eu estou falando com você aqui agora. E olha o que eu vou falar com você e não fique chateado comigo. Cada uma das pessoas que estão aqui, que estão dizendo que comprar imóvel é mais interessante do que alugar. Se você está falando isso, você não sabe investir. E digo mais, provavelmente você não investe. Você não consegue interpretar essas informações que eu estou falando ainda na prática. E aí, eu vou te afirmar, imóvel para o brasileiro é uma mega opção para que a pessoa o quê? Evite fazer cagada com dinheiro. Sabe o que a maioria dos brasileiros fazem? Entram na Minha Casa Minha Dívida, pagam durante muito tempo uma casa dos sonhos, mas vivem na casa que dá para pagar. E ela, muitas vezes, durante a vida, ela vai construir algo sim. E aí o fato de muitas vezes ela não ter educação financeira, o imóvel a protege de muitas lambanças. Então eu estou dizendo para você, se você buscar um pouquinho de conhecimento e colocar em prática, você vai entender que é muito mais interessante você investir do que você comprar um imóvel. Mas eu não estou dizendo para você que você não deve comprar um imóvel. Muito pelo contrário. Eu digo para você que você deve sim, Fábio. Você deve sim, Emiliano. Você deve sim, Cristiano. Você deve sim, Elane. Todo mundo aqui deve comprar um imóvel, no meu ponto de vista, segundo as minhas crenças, segundo os meus padrões. Eu acho que todo mundo deveria ter um imóvel, mas não do jeito do que todo mundo tem um imóvel. Quando eu estou fazendo um treinamento aqui no meu centro de treinamento, eu pergunto qual que é o sonho. A grande maioria das pessoas fala que é da casa própria. E o problema todo é o seguinte, entra no sonho da casa própria como prioridade. E poderia, durante um tempo, morar de aluguel para que pudesse planejar a compra da casa dos sonhos. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas estão lotados de padrões já construídos. Porque se eu for perguntar para minha mãe se é vantagem eu vender minha sala ou não, lógico que ela vai falar que não. Ela quer que eu compre outra, ela quer que eu compre um andar maior, ela quer que eu tenha bens. Mas eu digo com toda sinceridade, com o conhecimento que eu tenho, com o conhecimento que eu passo para as pessoas, não estou dizendo que você não deva comprar, você deve comprar, mas no momento certo. Não do jeito, muitas vezes, que vocês estão fazendo. Infelizmente, gente, a maioria dos brasileiros estão endividados, é mais de 80%. E ficam com aquele objetivo, muitas vezes, sem planejar direito, de entrar no financiamento imobiliário de qualquer jeito. E aí, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão tomando decisões erradas, vivendo financiando carro, vivendo financiando imóvel. E aí eu queria que você refletisse em relação a quem que ganha dinheiro nessa área imobiliária. Quem ganha dinheiro no mercado imobiliário, gente, são construtoras que fazem e vendem. E aí tem uma bela margem.
investidores em ativos reais, como, por exemplo, investidores de casas populares, de casas germinadas, de casas em condomínios fechados. Muitas vezes eles fazem aquela casa para vender e eles fazem com a margem de ganho muito grande. Lógico que o imóvel serve como diversificação, mas o imóvel não pode ser o objetivo principal na vida do brasileiro. E aí, infelizmente, o que acontece? A maioria das pessoas, elas estão muitas vezes voltadas para adquirir bens. Bem gera despesa. E aí eu pergunto para você, será que está certo o que a maioria está fazendo? Será que está certo o que você está fazendo com o seu dinheiro? E aí, eu trago muitas vezes essa reflexão para que você reflita sobre quais têm sido as suas prioridades. Entrar no financiamento imobiliário? Suas prioridades têm sido fazer um financiamento de um carro? E tudo isso que você está fazendo só gera mais despesas porque você tem que trabalhar ainda mais, para pagar ainda mais contas. Então trazer essa reflexão ela é muito importante. Trazer esse entendimento ele é muito, mas muito importante. E aí eu digo para você o seguinte, é para reflexão. E eu quero só que você receba o que eu vou te falar aqui agora sobre reflexões sobre é vantagem você comprar um imóvel ou morar de aluguel? Eis a questão. A maioria, e podem me responder, a maioria vai falar assim, olha, a minha prioridade é comprar, é comprar, é comprar. E eu digo, todo mundo que vai falar comprar não sabe investir. Não sabe, porque se soubesse, poderia ter falado assim, Rodrigo, eu vou comprar. Como eu moro na minha casa própria, como eu tenho uma sede própria da minha empresa, mas eu digo que isso não foi o objetivo principal. Lá atrás, quando eu me casei, em 2001, eu morei num barracão emprestado pelo meu sogro durante 5 anos. Depois de 5 anos eu adquiri minha casa. Eu poderia ter entrado na minha casa, minha dívida. E bem provavelmente hoje, a minha filha não estaria fazendo o curso dos sonhos dela. Eu não poderia ter investido nos estudos da minha filha. Bem provavelmente hoje eu não estaria morando na minha casa dos sonhos. Bem provavelmente hoje eu não estaria com a minha sede própria do meu imóvel. Por quê? Porque eu tomei essa decisão como consequência, não foi como prioridade, como a maioria das pessoas fazem. E eu poderia ter começado a minha vida entrando nos financiamentos como a maioria dos brasileiros fazem. Vivem uma vida para pagar taxas absurdas em bancos e pagar essa agiotagem autorizada para financiar bem. Se você está financiando bem, você está enriquecendo os bancos, as financeiras, e o dinheiro está saindo do seu bolso. Imóvel, ele não deveria ser prioridade para o brasileiro. Mas eu digo que você e todo mundo que participa de uma live dessa merece ter um imóvel sim. É o que eu acredito, mas não do jeito que muitas vezes ele é. Muitas vezes adquirido. E aí muitas pessoas falam, Rodrigo, mas eu não tenho dinheiro para que eu possa comprar o meu imóvel. Lógico que não tem. Você não está investindo, você não sabe investir. Como é que você vai construir esse dinheiro para que você realize? E aquilo que você fala que você não tem, você não vai ter mesmo. Se você não buscar conhecimento, está tudo certo. Você vai continuar a vida toda pagando conta, pagando carro financiado e vai passar a vida toda, muitas vezes, entregando dinheiro para o banco, enriquecendo os bancos, enriquecendo as financeiras e tirando dinheiro do seu bolso. Porque se ela enriquece, sai do bolso de quem? De quem não sabe cuidar. Dinheiro, ele tem que ser bem gerenciado para que você realize muitos sonhos. Dinheiro é para gastar. E aí eu digo para você que o dinheiro foi feito para você gastar, para você fazer uma reforma na sua casa, sim. No momento oportuno, sim. Não talvez como a prioridade lá no início, talvez, de um casamento. E aí, eu digo para você também que imóvel só é investimento para construtoras. Só é investimento para investidores imobiliários. Ele não é investimento para nenhum brasileiro. E eu desafio qualquer um de vocês que estão aqui, me mande um direct depois, me mostre um exemplo de algum imóvel que você tenha comprado há 10, 20 anos atrás, se você fosse vender hoje, corrigido pela taxa Selic, e te desafio, você vai só baixar essa calculadora do cidadão aqui, olha, e você vai lá em correção de valores, coloca lá o ano e coloca Selic, que é a taxa, tipo assim, que você tem uma segurança maior que existe no mercado financeiro, isso é mais seguro que a poupança. Eu te desafio a fazer isso. Pega o valor que você comprou seu imóvel e digo mais, você gastou um monte de coisa com reformas, com um monte de coisa. Não precisa de colocar esse valor não, deixa só o valor do imóvel, atualiza, me mostra se faz sentido ou não. E traz uma reflexão se faz sentido ou não você fazer essa análise e entender, será que seu imóvel está tirando ou colocando dinheiro no seu bolso? Se eu vendesse a minha casa hoje, olha a reflexão que eu vou fazer agora para você. Por R$1 milhão, e vou ser sincero,
Ela vale mais do que isso, mas se eu colocasse R$ 1 milhão para vender ela hoje, eu não consigo vender por esse preço. Eu não consigo. Por que não consigo? Porque vai ter um monte de proposta de troca, outras coisas, mas o valor no bolso não vai cair desse valor. Se eu colocar 1 milhão e fazer uma projeção disso de 10, 15 anos, você sabe quanto que vira? Deixa eu ver se eu tenho esse cálculo aqui, se eu fiz ele agora, se eu não fiz, depois eu compartilho com vocês. Mas vira mais de 2 milhões em pouco tempo. E aí você faz esse cálculo na calculadora do cidadão, olha para você ver, se eu vender a minha sala agora, vamos fazer o cálculo da sala então. Se eu vender minha sala agora, vamos supor que alguém que está aqui, o Fernando, por exemplo, decida comprar minha sala. E eu vendo a minha sala hoje para o Fernando por R$ 200 mil. Daqui 5 anos, os 200 mil a 1%, eu vou ter R$ 363 mil. Aí eu te pergunto, será que tem alguma chance daqui 5 anos, sim, 5 anos que se passou, minha sala valia 186 mil, hoje já vale 200. E eu vou ter que me esforçar muito para vender ela por 200, se eu quiser. Se eu colocar 200 mil, vender para o Fernando e investir, será que daqui 5 anos essa sala vai valer mais do que 250 mil? Será que alguém aqui acha que isso vai acontecer? Aí vamos lá, tá? Essa mesma sala, vamos colocar que eu espero um tempo um pouco maior, tá, Fernando? Em vez de eu esperar os 5 anos, eu espero 10 anos. Deixa esse dinheiro investido a 1% ao mês. Eu vou triplicar o meu dinheiro. Será que tem alguma chance daqui 10 anos eu vender essa sala por 660 mil? Alguma coisa próximo disso? E digo, todo mundo que fala que é vantagem ter o imóvel não tem o quê? Nível de comparação. Ele não consegue entender o que é uma rentabilidade a médio e longo prazo. Nesse trajeto aí tem inflação. Nesse trajeto aí tem aluguel que eu pagaria se a sala não fosse minha. Mas te garanto que o ganho aí de poder de compra, além do aluguel, seria de mais de 200 mil reais. Que eu estaria colocando no meu bolso e não tirando do meu bolso igual eu estou fazendo com o imóvel próprio. Não estou dizendo que a pessoa não deva ter imóvel, mas esse mesmo imóvel, daqui 20 anos, Fernando, se você me comprar por 200 mil, colocando a 1% ao mês, eu vou ter R$ 2.178 mil. 200 mil depois de 20 anos, a 1% vira R$ 2.178 mil. Te pergunto, tem alguma chance dessa sala que vale 200 mil hoje, daqui 20 anos valer esse valor? Se por acaso valer perto disso, é porque a inflação no Brasil disparou e, consequentemente, a rentabilidade do meu investimento também vai disparar. E aí eu queria só que você fizesse uma reflexão em cima do que eu acabei de comentar com você aqui agora. E essa live, gente, é para incomodar. Essa live é muitas vezes para virar para você e falar assim, tô te incomodando. E esse é o objetivo. Mais de 80% da população brasileira é endividado. A maioria das pessoas acha que imóvel é investimento. A maioria das pessoas, elas têm certeza de, elas não acham, elas têm certeza. Tem pessoas que não vão nem ver essa live por causa do título. Ela não quer nem ver a verdade, ela quer esconder da verdade. E aí eu digo, crença minha, todo brasileiro deveria ter imóvel, mas não do jeito que eles constroem o imóvel, fazem o imóvel, do jeito que é feito hoje em dia como prioridade. Não deveria ser assim. Gente, comece alugando. Foque numa conquista futura. Reflita, aprenda a investir. Entenda as oportunidades que existem no mercado. O consórcio pode ser uma oportunidade para você não entrar no Minha Casa Minha Dívida e pagar menos juros. Em vez de pagar 3 casas, pagar aí 1,5. Além disso, leilões pode ser outra possibilidade. Além disso, comprar na planta pode ser outra possibilidade. E aí, aprenda a investir, entenda a importância do investimento independente do valor, para que você consiga interpretar. E se você ainda está certo que comprar imóvel é muito melhor do que alugar, eu te afirmo, você não sabe investir. E aí você responde. E aí eu queria que você me respondesse aí. Você sabe investir ou não? Então eu queria que, se você sabe investir e continuar com a informação que é melhor comprar um imóvel, coloque aí, sem investir, comprar um imóvel. Eu queria que surgisse uma, pelo menos, pessoa que falasse isso. Rodrigo, eu sei investir, mas é melhor você comprar um imóvel. O imóvel, ele é super vantajoso para um investidor imobiliário que compra e vende rápido. Ele é super vantajoso para uma imobiliária. Ele é super vantajoso para uma construtora. Agora, um imóvel, do jeito que ele é comprado pela maioria dos brasileiros, ele tira dinheiro do seu bolso e coloca no bolso das construtoras, das financeiras, das imobiliárias, por falta de quê?
conhecimento seu. E é normalmente isso que acontece. Digo com toda sinceridade, se você está aqui numa live dessa, é porque você não faz parte da manada que nem dá importância para esse assunto. Só que para que você possa chegar em resultados que você ainda não tem, você tem que buscar conhecimento que você ainda não tem. Então esse que foi o propósito dessa live. Trazer uma reflexão diferente. E eu só pedi uma coisa para você no início dessa live. Receba. Receba. Analise. Veja o que eu estou te falando. Porque nesse condomínio aqui, por exemplo, olha, tem um monte de gente lá morando de aluguel. E você vai verificar cada vez mais pessoas morando de aluguel. Não estou dizendo que você tem que morar de aluguel durante toda a sua vida. Entendo que você tem que comprar essa casa ou uma casa muito melhor do que essa. Mas não do jeito, muitas vezes, do que a maioria das pessoas fazem. Financiando. Comprando de qualquer jeito. Essa aí talvez seja a casa dos seus sonhos, seja a casa que você mereça morar, seja a casa que você projete. Mas se você não estiver tendo bons resultados financeiros, você vai ficar com ela só nos sonhos. E se você não questionar as suas verdades, você vai acabar se convencendo que essa casa é muito cara. E digo mais, se você tem 3 milhões de reais para comprar uma casa dessa, e se você investir a 1% ao mês, vai te dar 30 mil de rentabilidade. E nessa casa, você não paga nem 7 mil reais de aluguel. Será que vale a pena comprar ou vale a pena alugar? E aí, quando a gente começa a trazer esse tipo de reflexão para a vida, a gente começa a entender de uma forma diferente a decisão de grande parte das pessoas. A gente começa a entender como que eu posso fugir do padrão de fracasso que a maioria dos brasileiros tem permitido ter. De viver para pagar conta. De viver para, muitas vezes, pagar financiamentos. De viver, muitas vezes, refém das contas e não fazendo dinheiro para trabalhar para elas. E aí, trazer essa reflexão pode ser de grandes insights para a sua vida e para a vida das pessoas da sua família também. O que eu te falei aqui hoje, gente, é algo que incomoda. Eu digo que tem pessoas da minha família que, se, por exemplo, ouvir uma live sobre essa, ela vai falar assim, não, eu com certeza quero comprar um imóvel. Eu não quero que você não compre um imóvel, muito pelo contrário, eu quero que você compre vários, não é só um não. Até para você diversificar. Mas te digo, isso é padrões passados, isso dava certo lá atrás e não dá certo hoje mais. E se você continuar com padrões antigos, você vai ter resultados abaixo do que você poderia ter. E te digo mais, para a maioria dos brasileiros, financiar carro, financiar casa é a única opção. E pelo menos ele faz isso, porque ele não tem educação financeira, não guarda nada. Então financiar um carro e financiar a casa é a única forma que ele tem de conquistar alguma coisa. Isso acontece com a maioria dos brasileiros, por falta de educação financeira. Não sabem investir, preferem enriquecer as financeiras, as construtoras, preferem enriquecer as imobiliárias do que colocar dinheiro no próprio bolso para que possa viajar mais, realizar mais sonhos, morar na casa dos sonhos e conquistar cada vez mais durante a vida. Se fez sentido para você, parabéns. Se não fez, parabéns por estar aqui também. Meu objetivo hoje foi incomodar, foi tirar a maioria dos brasileiros que vão ver essa live aqui depois da zona de conforto. E aí, cabe a você analisar. Entenda o seguinte, tá? Ainda bem que talvez tem pessoas que estão aí buscando financiar, comprar, porque se ela não fizesse isso, ela não guardaria nada. Porque o imóvel para você vender não é tão fácil. Então protege as pessoas de cagadas financeiras durante a vida. Mas o problema não é isso, o problema é a falta de educação financeira. E você que está aqui hoje, você merece comprar sim, viajar sim, realizar, porque dinheiro foi feito para gastar. Mas cuidado, talvez você esteja gastando para enriquecer terceiros, não a você. Então, cuidado com aqueles padrões de que quem casa, quer casa. Cuidado com aqueles padrões de quem compra terra não erra. São duas mentiras absurdas que infelizmente vão se perpetuar aí por gerações e gerações. Porque a minoria das pessoas, como a Cleo, como a Roberta, como o Samuel, não tem atitude, Fernando, como a de vocês. Está buscando um conhecimento como esse. A maioria dos brasileiros, daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, vão estar lá no BBB, vendo sei lá quem, falando sei lá sobre quem,
fazendo sei lá o quê. Mas ler um livro sobre finanças, aprender a investir, é para poucos. E para a maioria das pessoas que vão estar vendo BBB mais à noite, comprar casa financiada, não é que vale mais a pena, é a única opção. Porque nunca leu um livro sobre finanças. Nunca, talvez, vai fazer um treinamento sobre esse assunto. Esse assunto não é importante para a grande maioria dos brasileiros, mas deveria ser. E, infelizmente, grande parte está aí desperdiçando dinheiro por tomar decisões erradas. Fernando, falando o seguinte, grande jogador de beach tênis, vale a pena vender uma casa financiada sem estar totalmente quitada? Então, eu digo com toda sinceridade, Fernando, depende. Não tem como dizer para você se vale ou não vale a pena o jeito que você está comentando comigo. Mas normalmente sim. Se você estiver pensando para a questão de médio e longo prazo, vale muito a pena. Mas depende de alguns outros pontos também que devem ser analisados. Depende qual que é o financiamento, qual que é a taxa desse financiamento. Depende de várias coisas. Talvez você tenha feito esse financiamento quando a taxa Selic era muito mais barata, mais baixa do que é hoje. Então não posso te dar essa resposta de cara. Você pode mandar uma mensagem depois com mais detalhes, mas se for uma casa que você esteja comprando ela para alugar, por exemplo, mas vale a pena demais. Mas é muito com o conhecimento que você já tem hoje, Fernando. E se você estiver colocando em prática e tendo constância, aí vale super a pena. Agora, digo com toda sinceridade, para quem não tem educação financeira, invista em imóvel. Para quem não tem educação financeira, compre carro financiado. Para quem não tem educação financeira, continue enriquecendo as financeiras, porque é a única saída para essa pessoa. Ela tem que enriquecer terceiros para pelo menos não se empobrecer mais ainda. Isso é uma realidade, gente. Para quem não tem educação financeira, faça Minha Casa Minha Dívida. Para quem não tem educação financeira, vai lá na concessionária e financia mais um carro. Para quem não tem educação financeira, faça conta. Porque a única forma dessa pessoa que não tem educação financeira guardar dinheiro é fazendo conta. É fazendo financiamento. Agora, se você entender que você é uma pessoa que está buscando conhecimento e está constante nessa busca, você vai entender que você vai conquistar muito mais nessa vida. Você vai viajar muito mais. Você vai realizar muito mais. Eu falo com toda sinceridade e repito. Questione as suas verdades. Questione os seus padrões. Tem grande parte da população brasileira que está aí nessa busca incessante do imóvel próprio, a qualquer custa. E eu digo para você, imóvel não é investimento. Mas eu digo para você, imóvel é algo que você merece ter. Carro é algo que você merece ter. Mas o problema é que você está tendo um carro e pagando 2. Você está tendo uma casa pagando 3. Quem está enriquecendo não é você. E o seu imóvel, daqui a algum tempo, vai valer muito menos do que talvez se você tivesse colocado dinheiro na poupança para comprar ele. Eu não estou te dizendo que você não deva comprar um imóvel. Muito pelo contrário, eu afirmei. Eu entendo que todo brasileiro deveria ter imóvel. Para diversificação. Todo brasileiro deveria ter imóvel. Para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas a maioria dos brasileiros estão tendo imóvel de qualquer jeito. Comprando de qualquer forma. Enriquecendo grandemente as financeiras. Então, traz essa reflexão, analise e afirmo. Se você acha que imóvel é investimento, eu estou te dizendo, estou te afirmando, você não sabe investir. Você não consegue interpretar a rentabilidade das taxas no Brasil. Americano, europeu, investe no Brasil para crescer patrimônio. Você já está no Brasil. E muitas vezes você está querendo o quê? Investir em imóvel? Investir em despesa? Será que faz sentido? Vai lá, compra sua casa dos sonhos no momento certo. Compre seu carro dos sonhos também no momento certo, da forma correta. E analise tudo isso que eu falei aqui hoje. É porque você é uma pessoa de atitude. Se você quer que eu tire alguma dúvida, pode mandar um direct. E se você quiser aprender a investir e quiser participar de um treinamento comigo daqui a pouquinho, às 20h30, vou ter daqui a pouquinho uma aula com meus alunos, basta você entrar no curso Zero Investidor, está aqui no meu perfil. Você paga R$ 39,64 por mês em 12 prestações. Tem uma mentoria comigo sempre no primeiro e segunda-feira de cada mês. Você tem um contato direto comigo no meu número pessoal. Você vai aprender a investir em 7 dias. E se você entrar nesse treinamento ainda, você entra na nossa mentoria mensal. Porque esse bônus, ele não vai fazer parte desse treinamento e esse valor também não. Então, se fizer sentido para você, vai lá, clica no meu perfil, me manda um direct, Rodrigo, eu quero ser o seu aluno do Zero Investidor em 7 dias.
Você tem 1 ano para fazer esse treinamento. Pode ver e rever quantas vezes você quiser. Você vai transformar investidor em renda fixa e renda variável por R$ 39,67 por mês. Está aqui, no meu perfil. Basta você acabar aqui e dar uma analisada se faz sentido para você. Além disso, para quem é meu aluno, tá? Só para quem já se desenvolveu comigo, eu tenho também essa possibilidade aqui, olha, que é um treinamento que vai acontecer uma única vez no ano, que é a Masterclass, que vai ser um treinamento que vai acontecer no dia 12/3, no domingo, de 8 às 17, para alunos, para a gente consolidar muito conhecimento, que é a construção do primeiro milhão. Então, se você é meu aluno, tem colocado em prática, você é meu convidado para vir para o treinamento o dia inteiro, com preço bem legal também. E a última coisa, só para que você entenda, para a gente fechar esse raciocínio, eu quero trazer essa análise para você. Isso é loucura ou não? E aí? O que eu quero que você me responda? E aí, Werley? E aí, Roberta? E aí, Rogério? Será que isso é loucura ou não? E aí, Fernando? E aí, João? E aí, Bruno? Essa informação, vendo essa casa, mas quero continuar morando nela de aluguel. A sua mente diz que isso é loucura ou isso não é loucura? O que você me diz sobre isso aí? Quero ouvir, quero ver algumas opiniões aí. Isso é loucura ou não, Wesley? Isso é loucura ou não, Rogério? Isso é loucura ou não, Silvia? Para alguém que sabe investir, isso é loucura ou não, Fernando? Isso é loucura ou não, Bruno? Detalhe, gente, se eu vender minha casa hoje, ela vale mais de 1 milhão, mas se eu vender ela por 1 milhão e investir esse valor a 1% ao mês, eu não pago nem R$ 2.500 de aluguel nela. E vai sobrar uns R$ 7.500 por mês, se for por 1 milhão, hein? Reflexão. Será que ela vai valorizar muito? Daqui 5, 10 anos ela vai valer muito mais do que isso? E essa escolha aí dessa pessoa, isso é loucura ou não? O que você me responde? E aí olha para você ver, não é loucura. Olha para você o que o Júlio está falando. Como é que as coisas mudam, hein, gente? Tem um monte de gente que não vai nem responder. Eu queria a participação de mais gente. Roberto está falando, isso não é loucura, isso é inteligência, o Fernando está falando. A Kátia está falando que isso não é loucura. Olha só, hein, gente. No início estava todo mundo, é casa, imóvel, imóvel, imóvel. E é aquilo que eu falo. Se você fala que isso é loucura porque você não sabe investir, não estou dizendo que isso deve fazer parte de todos os brasileiros, tá? Mas eu digo que o mundo está mudando, as coisas estão alterando. E reflita, hein? Olha para você ver. Na mentalidade, tá? Nós estamos com a Roberta aqui, ó, lá de psicóloga. Segue essa psicóloga referência. Tem muito conteúdo que ela publica nas suas mídias sociais. Depois você vê se faz sentido ou não. Olha o que acontece, hein? Na hora que a pessoa posta uma imagem dessa, se, por exemplo, você vê essa imagem na sua rua, a maioria das pessoas daquela rua ou daquela região vão dizer, sabe o quê? Sobre essa pessoa? Vão dizer isso aqui, olha. Essa vai ser a resposta da maioria das pessoas. Quando você não consegue pagar, manter a sua casa, isso que acontece. Então, essa é a opinião. Então, essa pessoa está dizendo o seguinte, olha, essa pessoa aí, ela não consegue manter a casa. Ela não tem dinheiro para manter essa casa. E sabe o que ela escolheu? Vender ela e morar de aluguel. Esse é o pensamento da maioria dos brasileiros. Se o brasileiro vê isso aí, ele vai falar isso aí, olha. A mente dele fala assim, tá vendo? O cara tá vendendo lá porque não consegue manter a casa, não. Aí ele vai ter que vender, tadinho dele, né? Aí ele vende essa casa, continua morando nela de aluguel. Como eu te disse, eu te dei o meu exemplo. Se eu vender minha casa hoje por R$ 1 milhão, ela vale mais do que isso. E se eu vender nela, eu não pago nem R$ 2.500 de aluguel nela. Vai me sobrar mais de R$ 7.000 por mês. E aí eu posso, depois, se eu quiser, com o que eu guardo da rentabilidade, eu posso comprar essa casa na frente lá de novo, de quem comprou na minha mão. Talvez, hein? Então cabe aí algumas reflexões. Só que a maioria dos brasileiros acha isso aí, ó. Acha que a pessoa que está vendendo e quer morar de aluguel, ela está passando por dificuldade financeira. E as pessoas que acham isso, 100% não sabem investir. 100% não sabem investir. Se você ainda não consegue entender que imóvel não é investimento a longo prazo, eu te digo e te afirmo, você não sabe investir. Porque eu te afirmo que isso aqui não está claro para você. Que há, por exemplo, 20 anos atrás, eu comprei a minha casa por R$ 200 mil. Hoje ela não vale, se eu for vender ela, eu não consigo achar R$ 1 milhão. E se eu achar com muita dificuldade, ela vale mais do que isso. Mas se eu tivesse colocado no Tesouro Selic o dinheiro,
eu teria quase 2 milhões de reais. R$ 1.982.267,97 no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que a gente tem no nosso país. E para fechar essa live de hoje, e aí está na calculadora do cidadão, se você quiser calcular isso tudo que eu estou falando com vocês, baixa a calculadora do cidadão aí, correção de valores, vai lá e simula um investimento futuro, e você vai ter essas informações. Para fechar, se você não guarda nada, eu vou dizer para você, financie imóvel, entre no Minha Casa Minha Dívida, faça financiamento de carro, faça isso, porque é a única forma de você conseguir conquistar bens durante a sua vida. Agora, se você está buscando educação financeira, se você tem buscado desenvolvimento financeiro, comece a tomar decisões diferentes. Não fique enriquecendo as financeiras, as construtoras, não fica enriquecendo só eles, não enriqueça você. Dinheiro é para gastar, para você viajar, para você doar, para você contribuir. Para de rasgar dinheiro, para de desperdiçar dinheiro. Essa é a reflexão que eu faço para você. Espero que essa live tenha feito sentido para você. Comprar uma casa ou morar de aluguel? Eis a questão. Para quem não busca conhecimento, bora comprar, de qualquer jeito. Para quem busca conhecimento, bora comprar, mas do jeito certo, como consequência, não como um objetivo principal. E é consequência de boas escolhas da sua vida. A Roberta, na quarta-feira, 3 horas da tarde, vai estar aqui, se desenvolvendo. A Roberta está buscando conhecimento. Várias e várias pessoas que estão aqui têm buscado desenvolvimento financeiro. O Júlio estava aqui. A esposa do Júlio estava se desenvolvendo. O Júlio e a Roberta, daqui a pouquinho tem aula comigo às 20h30, porque são meus alunos. Vai ter um acompanhamento meu durante toda a minha vida. E toda a minha vida eles vão ter um contato direto comigo. E até o final do ano nós vamos ter mentorias. Uma vez por mês. Para alunos. Eu só consigo ajudar pessoas que permitem ser ajudadas. E o meu objetivo é te apoiar a vida inteira, para que você conquiste muito mais com o seu dinheiro. Entenda que dinheiro é muito importante. Dinheiro não é o objetivo principal, mas dinheiro é um meio para que você possa realizar muitas coisas na sua vida. E enquanto a maioria dos brasileiros tem muitas vezes repudiando o dinheiro porque não sabe cuidar, tem pessoas como vocês que estão buscando conhecimento financeiro. Comprar um imóvel ou morar de aluguel? Eis aí uma grande dúvida, né? E essa live trouxe talvez esses insights. Vou deixar essa live salva. Tem meu amigo Rômulo aí, gente boníssima, amigo de longa data, que está presente aqui também, é meu aluno. Daqui a pouquinho, Rômulo, 20h30, se estiver disponível, temos uma aula lá no nosso grupo também. Luci, que está aqui entrando agora. Então, pessoas que estão chegando aqui agora, estamos acabando agora essa live. E nessa live eu te mostrei oportunidades para que você possa ter boas escolhas na sua vida. Gente, alguma dúvida, pergunta? E aí, o que é mais interessante? Comprar um imóvel ou morar de aluguel? O que você vai escolher? Qual que é a sua resposta? Me responda aqui embaixo, hein, gente? Vamos lá, só para a gente fazer essa enquete final. É mais interessante você comprar um imóvel ou morar de aluguel? Para quem está chegando agora e não tem esse conhecimento que a gente passou, vai assustar com as respostas. Mas baseado no que eu falei, baseado nas informações, é melhor morar de aluguel ou comprar um imóvel? De cara, da forma imediata. Casei, é melhor já entrar no Minha Casa Minha Dívida ou é melhor eu morar de aluguel durante o tempo para planejar a compra do jeito certo? Então o Júlio está dizendo que a opção dele é morar de aluguel. Então vamos ver, quero ver mais opiniões. Deixa eu ver onde que a gente vai chegar. A Luci falou que estava trabalhando, não tem problema, Luci, vou deixar salvo essa live e aí vai estar disponível aí para você. Eu não sei se você já, perdão, tá, porque são muitos alunos, já é meu aluno. Se não for, tem um link aqui para você se tornar meu aluno para Zero Investidor em uma semana aqui no meu perfil. E se transformar em meu aluno agora, me manda um direct que você entra na aula às 20h30 e hoje nós vamos tirar dúvidas, vou falar de forma de conquistar dinheiro, várias outras formas também. A Luci falando aluguel, a Zuleika falando aluguel. Então tem várias pessoas aí mudando de opinião. Por quê? Está permitindo buscar conhecimento. Só que o conhecimento, ele só é transformado em sabedoria quando existe o que? Constância. Quando existe o que? A prática. A construção de um novo hábito, hein? Então, gente, foi isso. O objetivo da live de hoje foi trazer novas reflexões, novos insights, novos questionamentos e afirmou. Pode perguntar, todo mundo que dizer que é mais vantagem você comprar um imóvel do que morar de aluguel, não estou falando que tem que morar, muito pelo contrário, acho que todo mundo tem que ter sua casa, não do jeito que a maioria tem, é porque não sabe investir. Então, se não sabe investir, a
escolha tem que ser comprar. Eu estou falando assim, dividendos, tá? Tem seus pontos, diversificação, tá? Dividendo tá muitas vezes naquela modinha de dizer assim, a gente tem que receber dividendo, 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 dividendo. Mas e aí? Dividendo de quais fundos imobiliários? Dividendo de quais ações? Então, trazer essa reflexão. E aí, o patrimônio está crescendo ou não? Porque não adianta também você receber um aluguel de algo que está desvalorizando. Então, tem que ter uma boa estratégia também de diversificação com escolhas corretas. Então, importante estar refletindo sobre isso também. Gente, tchau, tchau. Tenho que preparar a aula para os meus alunos daqui a pouquinho também. Se você é meu aluno, daqui a pouquinho, às 20h30, temos encontro marcado. Um abraço. Estou deixando essa live salva aqui para vocês. Tchau, tchau. Um abração para todos.